Romanos 10, 17 está escrito assim, ó. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outra tradução, na Viva, ela diz assim, ó. Assim é que a fé vem pelo ouvir essa boa nova, a boa nova a respeito de Cristo. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, nessa mensagem, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a respeito da palavra de Cristo. A fé, ela é uma esperança. A fé e a esperança, às vezes elas estão, em alguns contextos, parece que é a mesma coisa. Inclusive no livro de Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se não vê, a convicção de fatos que se esperam. Então, quando nós falamos sobre fé, é algo que te motiva, que traz ânimo, que traz esperança. E a Bíblia diz que quando nós ouvimos a mensagem a respeito de Jesus, essa mensagem, ela gera fé nos nossos corações. Mas hoje eu posso fazer um desafio para você. Hoje, até dentro das igrejas, nós podemos nos deparar com muitos cristãos que eles não andam fundamentados na fé. Na verdade, eles estão com medo de Deus. Eles estão com medo e eles falam, poxa vida, não tenho orado como talvez deveria, eu não tenho sido correto como talvez eu deveria. E ao invés dessa pessoa, ela está com fé, na verdade ela está andando debaixo de acusação. Na verdade, algumas pessoas têm medo de Deus, e outras pessoas também não têm revelação da nova e da velha aliança. Não tem essa revelação. Então, na nova aliança, quando Cristo veio, foi enviado, a Bíblia diz que agora a mensagem não é a palavra de Deus. Agora a mensagem é a palavra de Cristo que gera fé. E nessa imersão com pastores, o Espírito Santo ministrou forte ao meu coração. E a palavra que o Senhor disse no meu coração foi que nós vivemos em uma época em que nós não podemos ter pedra nas nossas mãos. Precisamos ter um coração rendido ao Senhor. Amém. A Bíblia diz que quando aquela mulher prostituta, ela foi pega em adultério, a palavra de Deus, que era a lei, os 10 mandamentos de Moisés, se encontrou com o pecador. E a mensagem que eles tinham para o pecador era uma pedra na mão. Era uma palavra de condenação. E hoje, meu querido irmão, se nós andarmos aí na rua e perguntarmos para as pessoas o que elas precisam fazer para servirem a Deus, elas irão dizer, olha, eu preciso parar de pecar, eu preciso ser bom, eu não posso fazer isso, eu tenho que deixar de fazer isso e aquilo. E acaba que quando as pessoas começam a pensar em relação a serem bons para servirem a Deus, elas entram em uma conclusão. E qual que é a conclusão? Eu não sou bom e por isso eu não vou servir a Deus. Porque elas entram na obra do Senhor na igreja, mas debaixo de muita condenação. Porque na verdade as pessoas, elas não estão demonstrando o amor de Cristo, mas elas estão com pedra nas mãos para condenar. A lei faz isso. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, olha que coisa poderosa, Romanos capítulo 3, verso 19. Algumas pessoas, aqui mesmo em Barretos, eu já vi alguns cartazes dizendo o seguinte: obedeça a lei, obedeça o sábado e guarde. Mas quando nós falamos sobre a lei ela é perfeita. E a lei, irmãos, para quem não sabe, elas foram estabelecidas por Moisés, e elas foram 10 mandamentos. E desses mandamentos saíram outras leis, que são as cerimoniais, as tradicionais,
E no total de todas as leis são 613 leis que os judeus eles deveriam seguir. E o apóstolo Paulo diz que se você falhar em uma delas, você falhou em todas. Então, se nós andarmos, se você tentar servir a Deus fundamentado na lei, você não vai sair do lugar. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, que a lei não foi dada para ser obedecida, por incrível que pareça. Porque a lei foi dada por Deus para Moisés. Diz a Bíblia que a lei é perfeita, mas o homem não é perfeito. E por isso o homem não pode obedecer os 10 mandamentos. E olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 3, verso 19. Foi o apóstolo Paulo que disse: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale qualquer pessoa que disser, olha, eu obedeço os 10 mandamentos, eu sigo corretamente os 10 mandamentos. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha, toda boca vai se calar diante dos 10 mandamentos, porque nenhum homem é capaz de obedecer os 10 mandamentos. Então a Bíblia diz, olha, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Veja bem, quando Deus, por meio de Moisés, estabeleceu a lei, ele estabeleceu a lei para que todos os homens clamassem pelo Salvador. A lei, ela introduz no meio cristão o legalismo. Mas quando você olha para Jesus, é algo impressionante. Irmãos, você tem que olhar os detalhes da palavra do Senhor. No livro de João, capítulo 1, verso 17, João 1,17, eu gostaria muito que você sublinhasse na sua Bíblia esses versos, porque isso vai ser libertador para você. Você precisa compreender essas verdades. Isso aqui vai mudar a sua vida, vai mudar as suas crenças, vai te libertar. Olha o que João diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Por intermédio de quem? Moisés. Agora, quando Cristo aparece, uma nova dispensação foi liberada na terra. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Graça e verdade no original é a mesma coisa. Graça e verdade. A palavra graça significa favor imerecido. É o homem recebendo sem merecer. Nenhum de nós teríamos condições de servirmos a Deus fundamentado nos 10 mandamentos. O apóstolo Paulo diz que ninguém vai chegar diante do Senhor batendo no peito e dizendo, olha, eu estou aqui pelas minhas obras. A Bíblia diz que tudo que nós formos receber é por meio da obra de Cristo Jesus. Amém. Então a Bíblia diz que a graça foi dada, na verdade a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus. Graça e verdade no original, no grego, significa a mesma coisa. Então quando nós pulamos um pouquinho mais adiante, no livro de João, capítulo 8, verso 32, a Bíblia diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade mais uma vez, querido irmão, participa comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está com pedra na mão ou soltou a pedra? Porque se você tiver com pedra na mão, você não vai receber nada do céu. Só recebe do céu quem olha para Jesus e o vê como fonte de suprimento total. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade. Você lembra que verdade e graça é a mesma coisa? E conhecereis a graça, e a graça vos libertará. As pedras nas mãos dos fariseus não tinham condição nenhuma de matar, de mudar a história daquela pecadora. E a grande pergunta é, por que os fariseus não trouxeram o homem que estava com aquela mulher?
Provavelmente, talvez seria também um religioso, um judeu, um alguém que colocava jugo no outro, mas ele mesmo não estava disposto a carregar aquele jugo. Mas aí a Bíblia diz que quando eles estavam com aquelas pedras nas mãos, a graça olha para aqueles homens e ele sabe que agora Jesus veio com uma nova dispensação. A dispensação agora não é a dispensação da lei. E Jesus agora, ele é o substituto daquela mulher. Ele, há pouco tempo, ele iria morrer por aquela mulher. Agora a graça não vai punir. A graça olha para aqueles que querem punir. E eles dizem, olha, vocês estão certos. Como vocês mesmos estão afirmando. A lei de Moisés diz que pecou, errou, prostituiu, se rebelou, se levantou, fez algo errado, precisa ser apedrejado. E vocês estão certíssimos, vocês estão com pedra nas mãos, mas à medida em que vocês estão julgando essa mulher, vocês também serão julgados. Quem nunca pegou, que lance a primeira pedra. E eles sabiam que eles tinham dívida no cartório. Eles sabiam que diante da lei toda boca precisa se calar. Aquela mulher estava diante da graça. Os homens começam a ir embora. Jesus olha para a mulher prostituta e ele então pergunta, mulher, aonde estão os teus acusadores? Aquela mulher perplexa, ela olha para Jesus como, agora você pode me punir, porque você não tem pecado. Jesus olha para aquela mulher e ele diz, olha, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Aquela mulher encontrou o perdão. Aquela mulher recebeu algo dentro dela. Ela sabia que o que ela merecia era a morte. Mas a graça encontrou aquela mulher. Na graça nós somos perdoados. Na graça a lei é removida. Paulo diz no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 13, que ele levou a maldição da lei em seu corpo lá no madeiro. Quando Cristo veio, uma nova mensagem foi liberada. Deus não está preocupado com o seu passado. Jesus não ficou perguntando para ela, mulher, com quantos anos, com quantos homens que você se deitou? Mulher, me fala um pouco do seu passado. Mulher, você é alcoólatra. Mulher, você fez outras coisas erradas. Me fala como que está o seu nome, está no Serasa. Me fala um pouco do seu passado. Ele não quis saber disso, porque lá na cruz ele iria exterminar com o passado dela. Há uma promessa que quando o Messias viesse, ele ia pegar os nossos pecados e ia jogar no mar do esquecimento, e dele ele não iria se lembrar mais. Em Cristo o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você anda fundamentado nos 10 mandamentos, eu tenho dó de você, porque na verdade você fica sempre se condenando. A lei sempre irá te condenar, mas o sangue do Cordeiro tem o poder de te dar uma nova chance. É por isso que está escrito, ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de... A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de... Ah, meu irmão, a mensagem de Cristo não é uma mensagem de pedra nas mãos. A mensagem de Cristo não é uma mensagem de condenação. A mensagem de Cristo é: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave, e acharei descanso para a vossa alma, diz o Senhor. Em Cristo nós encontramos a verdadeira paz. Por isso, meu irmão, você precisa ouvir a Cristo, que foi chamado amigo de pecadores. Deixa eu te falar um negócio.
O pecado é feio, o pecado tem as suas consequências. Jesus nunca autorizou ninguém a sair pecando, mas em contrapartida, o pecado não foi problema para Jesus. O que Jesus sempre se levantava, ele repudiava, era a pedra nas mãos. Era quando pessoas usavam argumentos bíblicos para desfazer de outros, para condenar a outros, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. Em Cristo nós temos esperança. Em Cristo você pode viver uma vida nova no Senhor. Amém. A mensagem dele é: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mateus capítulo 17, a partir do verso 1 diz assim: Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma voz, uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: o que, irmãos? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ele está dizendo aqui que é para você ouvir Moisés. Você não tem que ouvir a Moisés, porque quando nós falamos de ouvir a Moisés, nós estamos falando de ouvir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos diz que se um leproso fosse pego diante da sociedade, ele deveria ser apedrejado. Mas agora um leproso chega diante de Jesus, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse: sim, eu quero ser tu limpo. Amém. Em Cristo há esperança, e é a Ele que nós devemos ouvir. Eles estão vivendo no contexto cristão, até tiveram experiência com Jesus, mas não desfrutam do Pai. Vivem debaixo de condenação. Vivem debaixo, sabe, de um peso, de um jugo, se condenando pelas coisas erradas, cobrando de si a dívida que já foi paga lá na cruz. Essa sentença foi paga. Amém. Nem o diabo pode vir te condenar. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que é o livro final, que todas as vezes que o diabo vir te condenar, você deve falar para ele: olha, nós iremos te vencer por meio do sangue de Jesus e pela palavra do testemunho. O sangue de Jesus, sabe, é o sinal de que a dívida foi paga. Não há dívida mais contra você. Não há escrito de dívida contra você. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais, sabe, um fantoche do diabo. Você foi liberto por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te falar um negócio. Qual que é a diferença de ouvirmos a graça e de ouvirmos a lei? Quando você ouve a graça sempre vai gerar vida no seu coração. Você vai ficar estimulado. Você vai desejar mais as coisas de Deus. Você vai querer orar, vai querer falar com Ele, vai querer ler a Bíblia, vai querer desfrutar da presença dEle. Ele não é um Deus punidor, mas se você estiver ouvindo a lei, isso vai gerar morte em você, isso vai gerar condenação em você. A mulher em adultério, ela se sentiu pior, mas com Cristo, ela ouviu
eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Deus está falando com você hoje. Eu também não te condeno. Você falhou com seus filhos, você falhou com seus pais, você falhou com seu marido, você falhou com a sua esposa. O céu está dizendo para você: eu também não te condeno. Vai em paz. Como que alguém vai em paz depois de um erro? O Senhor está dizendo: eu vou carregar sobre mim essa dívida. Lá na cruz, o justo vai receber a punição para que você receba paz. Quem ouve a graça, ela é recebida pela fé. A lei vai exigir o homem fazer coisas para tentar mudar Deus. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Não tem nada que você possa fazer para agradar a Deus. Porque o padrão de Deus é elevado demais. Meu querido irmão, eu já lavei o meu carro. E a Antonella, quando era menor, ela chorava dizendo: pai, me deixa lavar o carro. E eu lavava o carro e estava a roda limpinha, ela vinha ela com aquela bucha suja e sujava de novo. E aí eu tinha que lavar, e no final ela me abraçava toda suja e dizia: pai, nós lavamos o carro. Eu falei: lavamos, filha. Eu tive que fazer o serviço umas 2 ou 3 vezes. Tinha ocasiões onde ela falava: pai, deixa eu te ajudar. E eu falava: tá bom, filha, fica quietinho aí que você está me ajudando. É mais ou menos assim que Deus olha para a sua bondade. Deus é tão poderoso e Ele não precisa de nada. Mas depois que Ele te salva, Ele te dá o Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que nós podemos nos mover. Quando nós evangelizamos, não é fruto da nossa persuasão, das nossas habilidades. É o Senhor quem trabalha. Quando nós somos amados pelo Senhor, nós não queremos conter isso só para nós, e por isso nós passamos a compartilhar com outras pessoas. A graça faz isso, mas a lei diz: você vai ter que evangelizar, e aí da posição você vai ser evangelista na igreja. Mas quem recebe o amor do Senhor, diz a Bíblia que a boca fala do que está cheio. É fácil evangelizar. É só você desfrutar da graça. Quanto mais nós desfrutamos da graça, mais nós iremos ser impulsionados a fazer a vontade do nosso Rei. Amém. Nosso Deus não é um Deus mau. Ele tem pensamentos bons a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Alguém está recebendo essa palavra? Amém. As coisas de Deus não vêm pela força do nosso braço. No livro de Lucas, capítulo 18, e no livro de Lucas, capítulo 19, nós temos 2 histórias. E o interessante é que são 2 histórias que estão assim, ó. Em um capítulo fala a história de um, no outro capítulo fala a história do outro. No primeiro capítulo nós temos a história de um jovem rico. O jovem rico, ele tinha um padrão muito elevado, e ele chega diante de Jesus com pedra nas mãos, ou seja, com a lei. E ele então pergunta: Senhor, bom mestre, o que eu preciso fazer para me ser salvo, para me herdar o reino dos céus? E aí ele impõe condições, a lei que impõe condições. Se você tentar se relacionar com Deus fundamentado na lei, dele você vai receber a lei, e aí você vai cair em si e entender que você não tem condições
de cumprir a lei. E aí Jesus fala o seguinte: olha, já que você quer a vida eterna, quer o reino dos céus, faz o seguinte, observa os 10 mandamentos. E o cara é tão hipócrita que ele diz o seguinte: Senhor, desde a minha juventude eu olho e observo e eu obedeço os 10 mandamentos. Aí Jesus dá aquela risadinha assim, sabe? Então quer dizer que você obedece os 10 mandamentos, a lei que é perfeita, sendo que você não é perfeito. Então vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos colocar em prática o primeiro mandamento. Faz o seguinte: pega todos os seus bens, porque eu ouvi dizer que você é muito rico, dá para os pobres, e depois você me segue. A Bíblia diz que na hora o rosto dele ficou entristecido. Essa não era a condição de ser salvo, mas ele queria se relacionar com Deus fundamentado nos 10 mandamentos. E o que ele recebeu? 10 mandamentos. E o que aconteceu? No primeiro teste, ele falou de uma maneira subjetiva que o Deus dele era Mamon, o dinheiro. Ele teve que escolher entre o Deus que ele servia, que era o dinheiro, ou o Deus Todo-Poderoso. Era só um teste. Nenhum homem é capaz de servir a Deus fundamentado nos 10 mandamentos. No capítulo 19, agora você vai ver outro homem, Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um cara que era pilantra. Ele lesava as pessoas, ele era um publicano. Mas ele ouviu falar da graça. E ele começou a ter esperança. E ele não queria ouvir, ter um contato. Quem é esse que todos estão falando? Que ressuscita mortos, que cura os leprosos, sabe, que restaura o oprimido. Ele então baixinho subiu em uma árvore. E aquele que conhece todas as coisas, aquele que te conhece, marcou o encontro com Zaqueu. Zaqueu se adiantou. E quando você dá um passo para o Senhor, Ele dá 10 ao seu encontro. A promessa de Deus é: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Meu irmão, quando você estiver mal, não corra de Deus, corra para Deus. Amém. Zaqueu não tinha condições de ter contato com Jesus. Zaqueu já tinha lesado muitas pessoas, mas tinha algo no coração de Zaqueu. Ele queria um encontro com a graça. Ele queria um encontro com o Senhor. Ele sobe na árvore. Jesus passa, olha e diz: Zaqueu, hoje convém que eu vá comer na sua casa. Aleluia! Zaqueu ficou perplexo. E ele convida muita gente. Aqueles que tinham pedra nas mãos se levantaram. Como pode Jesus ir comer na casa de pecadores? Em outras palavras, Jesus diz o seguinte: hoje teve salvação nessa casa. Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aleluia. Vou pegar metade do meu recurso e vou distribuir aos pobres. Jesus pediu isso a ele, sim ou não? Não. Mas veja, a graça gera em nós um coração generoso. Amém. Jesus disse: hoje teve salvação nessa casa. A salvação não foi apenas para Zaqueu, a salvação foi para toda casa. Amém. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a graça, para Jesus, para a mensagem da graça, nós entendemos que lá na cruz, Jesus já fez tudo.
Você sabia que na obra de Deus nós não fazemos nada? Você foi chamado apenas para cooperar com aquilo que Ele já operou. Amém. É Ele quem te dá o Espírito Santo para a salvação. É Ele que libera a unção do Espírito, te capacita para evangelizar. É Ele quem distribui entre os homens os dons espirituais. Foi Ele quem me capacitou para pregar para você. E quando eu descer daqui, eu não posso bater no meu peito achando que é glória minha, porque tudo vem dele. Amém. O apóstolo Paulo diz, porque por meio dele, Romanos capítulo 11, 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Lá no céu não vai ter nenhum grande homem que vai dizer: Senhor, eu fui o pai da fé. Aí Deus vai falar assim: sim, o pai da fé você pode ter sido, porque você creu na obra consumada. Mas ninguém vai poder falar: Senhor, eu fiz muitas obras, por isso eu estou aqui. Porque lá no céu, quem vai ser coroado é o Senhor, e não o homem. Porque Deus vai aceitar a única obra que foi exclusiva. Mas infelizmente há tanta ignorância na terra. Hoje tem pessoas, sabe, fazendo punições, pagando penitências, achando que vão receber alguma coisa de Deus, sendo que em Deus nós só recebemos mediante a fé. Só recebemos mediante a fé. Aleluia. A obra de Deus para conosco é uma obra que foi realizada no descanso. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, no sexto dia, Deus criou o homem. E quando Deus cria o homem, tudo já está pronto. O primeiro dia do homem foi o dia do descanso. Sabe, esse é o nosso chamado. A Bíblia também diz que quando Deus estabelece Israel, Ele deu a Israel cidades que não foram edificadas pelo povo, poços que não foram cavados por eles, porque essa é a ideia da nova aliança, essa é a ideia da graça. E a Bíblia também diz que lá na cruz, Jesus já conquistou tudo para mim e para você. E quando nós nascemos de novo, tudo que nós precisamos já nos foi dado na pessoa do Espírito Santo. Amém. Nós só precisamos nos apropriar. Amém ou não? Amém. A graça diz que Cristo nos libertou. A lei diz que precisamos conquistar o perdão dos nossos pecados. Coloca para mim, por gentileza, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Esse é um verso que você precisa aprender de cor. Isso vai te ajudar tanto. A Bíblia diz que Adão pecou, sim ou não? Quantos concordam que Adão pecou? E todos nós somos filhos de Adão, porque de Adão nós viemos. Se todos os homens são filhos de Adão, todos os homens são o quê? Pecadores. O meu filho Arthur, ele fez agora 2 anos de idade. E o que acontece? Ele tem pecado, às vezes não pecou como você e eu já pecamos, mas ele é uma árvore em potencial. Então, filho de pecador é o quê? É pecadinho. E aí, o que acontece? Irmãos, nós não ensinamos o nosso filho a pecar. Eu nunca ensinei ele a dar tapa na cara. Um dia ele deu um tapa na minha cara, eu quase fiquei tonto.
A gente tem que educar. Segura na mão, não pode. Ele dá uma batidinha na mãozinha dele lá, falando que não pode. Porque as coisas ruins já estão dentro do homem. Sim ou não? Já estão dentro do homem. Por quê? Porque todos os homens vieram de Adão. Então todos os homens são o quê? Pecadores. Ainda que você, alguém pode falar, ah, mas como assim? O cara peca e eu vou pagar pelo que ele fez? Essa talvez é o entendimento de alguns que ficam chateados com isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se um filho de Adão que peca, que é um pecador, se ele faz coisas boas, ele deixa de ser pecador, sim ou não? Não. Não, fala com convicção. Não. Sim ou não? Não. Certeza? Sim. Então todo filho de Adão, ainda que faça coisas boas, ele não deixa de ser pecador. Por quê? Porque por causa da natureza, a essência. Amém ou não? Amém. Mas a Bíblia diz o seguinte, deixa isso daí, mas 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que quando Cristo veio à terra, ele agora é uma nova linhagem de homem. Cristo precisava morrer, porque por meio dele outros homens iriam nascer. A Bíblia diz que ele deveria nascer sem pecado, por isso ele é fruto do Espírito Santo. Maria não teve contato, relacionamento com nenhum outro homem, porque havia um propósito. Cristo foi o único homem que veio com um propósito estabelecido para morrer. Os demais não. Os demais morreram por causa do pecado lá no Éden. Mas a Bíblia diz que Jesus veio, o propósito dele era morrer na cruz. E a Bíblia diz então que quando Cristo morre e ele ressuscita, ele então dá garantia que ele é aquele que tem o poder de ressuscitar dentre os mortos. E se ele ressuscitou, nós também podemos ressuscitar. Diz a Bíblia que a nossa fé está agora no último Adão. A Bíblia diz que o primeiro Adão pecou, mas o último Adão, o apóstolo Paulo diz que o último Adão é Jesus. Esse último Adão foi feito justiça de Deus. Adão era pecado, pecador. Jesus é justiça de Deus. Está escrito assim, ó: aquele que não conheceu, parei, repete comigo, aquele que não conheceu pecado. Olha, Adão conheceu o pecado, sim ou não? Sim. Cristo não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que agora, quando você tem essa experiência com Jesus, você recebe por meio do Espírito Santo a justiça de Deus. Agora você, em Cristo, recebe uma essência chamada justiça de Deus. Que justiça é essa? Aquele que não conheceu o pecado, levou lá na cruz os nossos pecados, e ele agora nos substituiu, e nos colocou na posição de justos. Você é justo. E aí, meu irmão, um justo, quando ele peca, ele deixa de ser justo, sim ou não? Não? Por quê? Por causa da essência. Você pode até pecar, mas se você teve uma experiência com Jesus, você não pode falar que você é pecador. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso quebra o poder do diabo contra a sua vida. Se você fica com aquela ideologia dizendo: ah, a carne é fraca, pastor, eu sou um pecador. Todas as vezes que você se deparar com a mesa do pecado, você vai querer comer dela. Mas se você entende que você é a justiça de Deus, quando você se deparar com a mesa do pecado, você vai dizer: essa mesa não é a minha mesa. A minha mesa é o banquete do rei. E na casa do Pai há pão com fartura. Eu sou saciado na casa do Pai.
Mas alguém é saciado na casa do Pai? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem andado fundamentado na lei? Ou você tem desfrutado da graça? A sua vida cristã, ela é penosa, debaixo de muita condenação? Ou você é alguém que tem muita alegria no seu coração? Porque Jesus disse o seguinte: olha, o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito. Amém. Sabe, a nossa vida cristã precisa ser uma vida de muita alegria e paz do Espírito. Porque alegria, meu irmão, isso vale mais do que dinheiro. O seu passado não determina o seu futuro. Você tem que parar de ficar lambendo ferida, olhando para o seu passado e reclamando: eu não tive oportunidade, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu fui abusada. Mas o Senhor, a Bíblia diz que Ele te amou e liberou o amor dele sobre você. Você não necessita de mais nada. Tudo que você precisa já foi dado a você pelo Espírito. Você não está mais só. Ele estará com você todos os dias até a consumação do século. Ele conhece você. Você está na palma das mãos dele. Todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Você é menina dos olhos dele. Ele tem pensamentos bons a seu respeito. Ele terá luz para o seu caminho. Ele vai ser luz para a sua vida. Você precisa se sentir amado pelo Senhor.